Agora deu. Tá, demorei aqui para conseguir acessar pelo Instagram, mas estava dando algum probleminha, mas agora estamos no ar. Então, para falar hoje, na nossa live de hoje, sobre a compaixão na psicologia do yoga. Já estava aqui no YouTube e agora então conectando também no Instagram. A gente vai ter aí a participação hoje de novo da Cris. A Cris vai estar, Cris Ganzo também, mas acho que tá dando alguns probleminhas de conexão, né? Oi, Cris. Oi, professor. Tá me Eu estava escutando aqui, bem? eu estava aqui ansiosa, porque estava congelado para mim. Tá. Tá dando alguns probleminhas aqui. Espero que, mas não sei exatamente aqui se é uma questão da internet aqui, porque antes estava funcionando tudo bem, né? Mas vamos tentar. É o Então tá. incontrolável agindo, professor. E aí, Cris, então hoje o assunto, né, a gente tinha conversado, eu tinha comentado contigo então o assunto que seria compaixão na psicologia do yoga. Vamos começar fazendo um breve canto. Então, como de a base desse conhecimento, que é principalmente uma das grandes escrituras desse sistema, que é o Yoga Sutra, e vou então cantar alguns versos, né, do início do Yoga Sutra. Até como uma forma de a gente sempre lembrar que não é um conhecimento que a gente inventou, mas é um conhecimento que tem uma autoridade, uma força, né, de milhares de anos e que vem de muita dedicação de muita gente, né, de grandes mestres, e a gente vai tentando. A conexão tenha melhorado um pouquinho, não sei qual, mas vamos seguir aí com esse Eu canto, Yoga canto. Shastam Yoga Bodhaha Tada Ashtuhu Rupe Avasthanam Vritti Sarupyam Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodhaha Shraddha Virya Smriti Samadhi Prajna Purvaka Itaresham. Vou fazer um canto também que está mais adiante, né, e fala exatamente do assunto de hoje, que também então, aparece ali no Yoga Sutra de uma forma bem especial. Vou comentar um pouquinho sobre esse verso depois também. Fala então sobre compaixão. Maitri Karuna Mudito Pekshanam Sukha Dukha Punya Punya Vishayanam. Bom, esse é o trecho do verso que tem as principais palavras que eu vou comentar um pouquinho. Ele segue, ele é um pouquinho maior, né, mas para a gente ficar nas principais palavras, esse é o ponto. E aí, Cris? Então é um bom assunto, né? Nossa live, a primeira ali que a gente fez juntos, dentro desse horário de quinta-feira, a gente falou sobre a questão da relação professor-aluno e hoje a gente vai para a questão da compaixão. Tem uma boa relação entre as duas. Né? Compaixão é um tema exigente, né, professor? Compaixão é para os fortes, não é assim, não é cuti-cuti, assim, não é É, facinho compaixão. é. Já que tu trouxe isso, eu vou começar pelo fim, então. Tem, para trazer um pouquinho, né, mais de questionamento, assim, antes de entrar no que parece fácil. Eu ia começar pelo que parece fácil, mas então vamos começar pelo difícil. É, começando pelo difícil, vem outra escritura sobre a qual eu seguidamente falo, né, que eu cito muitas vezes, que é a Bhagavad Gita, onde tem Sim. a relação de Krishna como sendo o professor e Arjuna como o aluno. E
um dos comentários mais famosos, né, mais tradicionais a respeito dessa escritura, ele comenta que Arjuna, que é o aluno, quando ele vai para essa guerra que está acontecendo, que é onde se dá todo o desenvolvimento do ensinamento, quando ele vai para essa guerra, ele fica em dúvida, né? Ele começa a se questionar o que ele está fazendo ali. E ele começa a falar para o professor dele, a fazer uma descrição para ele daquela situação, onde aparece a amorosidade dele, onde aparece a compaixão dele perante aquelas pessoas que estão no exército inimigo. E ele se utiliza disso para falar que, portanto, ele não vai lutar. Né? Então aparece uma situação muito interessante ali, que é a compaixão, que normalmente é vista por nós como sendo uma grande qualidade, né? Nas tradições orientais isso aparece muito, né? Isso vai ser muito falado, muito tratado dentro do yoga, muito tratado dentro do budismo, né? Então várias tradições trazem esse assunto e enfatizam muito isso. E ali aquilo vai aparecer como um problema naquele momento. Ou seja, devido à compaixão ou essa amorosidade, essa mente dele que é uma mente madura, né? Ela consegue se preocupar com o outro, mesmo que o outro tenha causado muito dano no passado para ele. Naquele momento, quando ele olha para o outro, ele consegue ainda preservar esse sentimento profundo. Porém, ali, Krishna, que é o professor, coloca que aquilo não é adequado. Então, vamos usar isso aí como sendo uma reflexão de fundo, eu acho, para a conversa de hoje, para a gente entender um pouco, então, que por mais que a gente entenda que esse é um assunto, ou essa é uma emoção elevada, digamos, a gente vai ter que falar sobre um caminho aí que vai trilhar para ir nessa direção de uma forma adequada, de uma forma correta. Porque senão, né, como a gente brinca, né, às vezes a gente brinca, né, com o gestinho, né, do coração, né, e aí aquilo entra dentro de uma atitude, né, que muitas vezes parece, né, quando a gente traz isso, parece que é alguma coisa mais fácil, né, alguma coisa que a gente sempre tem que olhar como sendo uma qualidade, a gente sempre tem que se relacionar a partir dessa, digamos, dessa doçura ou desse esquecimento com relação a outros fatores, para colocar sempre a compaixão ou essa amorosidade em primeiro lugar, mas daí ela também pode facilmente se tornar superficial. A gente tem que entender tudo que está por trás dela e o que é o caminho que vai dar nela, né? Então, por isso que nas lives anteriores eu propositalmente falei primeiro sobre uma esfera da mente que é mais externa, que é a esfera da atenção, que é a nossa relação com as coisas sensoriais. Depois, sobre o ahankara, que ele é semelhante ao conceito de ego dentro da psicologia ocidental. E depois, então, vem essa terceira esfera da mente, né? E essa terceira esfera da mente é chamada de buddhi, que é essa esfera que tem a condição de estabelecer um compromisso com a busca da verdade e também de estabelecer a empatia com o outro, né? de olhar para alguma coisa que está além da minha história pessoal. Então, conseguir fazer esse movimento que faz com que a mente cresça. Ela não fica só na minha própria história, na minha própria percepção de realidade, mas ela começa a alcançar também o outro, né? Isso é o que vai originar compaixão. Diga aí, Cris. Aí me dá vontade de te perguntar assim, o Arjuna, ele tem compaixão com o exército do suposto inimigo, né? Então, mas naquele momento ele não tem compaixão com ele e com os seus mais imediatos, né? E aí é que eu acho que aparece essa, essa, esse tensionamento, porque às vezes eu vejo, Jorge, que é mais fácil ter compaixão com os outros do que conosco. Sim. Né? Às vezes nós olhamos mais a necessidade dos outros, porque isso nos coloca numa posição de, inclusive, poder, né? E nós nos desconectamos das nossas necessidades, da nossa vulnerabilidade. E, para mim, esse trecho do Bhagavad Gita mostra bem isso. Assim. Ele se desocupou de si, dos seus compromissos imediatos com seus, para ter um olhar
mais magnânime, benevolente, mas ele tinha necessidades imperiosas naquele momento, né? Então, Sim. isso eu vejo como uma dificuldade com esse tema. O que tu traz aí, a gente pode subdividir em vários e vários assuntos, né, nessa tua rápida fala. Mas pegando um dos pontos, né, um dos pontos é que, na verdade, como eu estava comentando que, digamos, essa parte da estrutura do ego, ela é anterior, ela é o alicerce para esse processo de percepção de alguma coisa que é maior. O fato de eu colocar um olhar errôneo na direção de mim mesmo significa que esse degrau anterior da escadinha ele não está bem estruturado ainda e eu não posso dar esse pulo, né? Então o que é essa questão que o yoga vai trazer dessa visão de ego? O meu corpo e a minha mente na verdade também não são meus, né? Sim. Ou seja, é alguma coisa que também é herdado da natureza, também é alguma coisa que vem de presente e na verdade são instrumentos que eu uso. Se eu não estiver olhando de uma forma respeitosa, né, e com um cuidado, uma amorosidade para esse meu sistema, também não faz sentido olhar dessa forma para os outros sistemas, porque na verdade são vários, eu costumo dizer assim, olha dessa forma, são vários corpos e várias mentes, inclusive esse. E com Isso. todos eles eu tenho que estar utilizando a amorosidade e a compaixão. Isso iguala, mas também traz uma dificuldade dentro da equação, né? Ou seja, então quer dizer que se excluir é mais fácil. Né? Por mais que seja mais danoso para o meu sistema, é aparentemente mais fácil. Eu digo assim, então tá, então eu vou cuidar do outro. Mas quando eu digo eu vou Isso. cuidar também desse corpo, e eu vou cuidar dessa mente, aí começa a trazer complexidade. E aí que entra a necessidade de andar pela escada da forma correta, né? E tem Ou muito, andar. né, professor? Tem muita gente que, assim, uma das arrogâncias mais arrogantes que eu conheço é a arrogância espiritual, né? Que as pessoas ficam, assim, num desencarne, né, ainda em vida, então elas não têm necessidades nenhuma, elas são magnânimas, elas pensam nos outros, o outro primeiro, e a gente percebe uma agressividade e um descuido e uma intelectualização disso que é muito ruim, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado, porque facilmente a gente cai em hábitos nossos que acabam causando dano igual, né? Ou seja, a gente olhar de uma forma ingênua ou querendo pular etapas vai acabar causando dano para mim e para o outro, é inevitável, né? Até porque se eu começo a aceitar uma atitude do outro que é uma atitude danosa, eu estou ajudando ele a fortificar marcas de comportamento danoso, ou seja, eu também sou corresponsável, né, por ele se tornar uma pessoa cada vez pior, Uhum. né? Eu estou Então, querendo escrever que a ingenuidade, para mim, e no método curação, a gente definiu como a ingenuidade é o melhor disfarce da arrogância. Então, uhum. eu não preciso, né? A gente poderia dizer, né, talvez assim, que, olha, eu não tenho acesso ao conhecimento ainda, mas eu tenho como dever buscar o conhecimento, né? Porque enquanto eu estiver dentro de uma confusão, a confusão traz sofrimento. Isso é uma grande máxima do yoga, né? O yoga sempre diz, o engano é a grande causa do sofrimento. Né? Sim. Então, eu não tenho, não dá para me esconder nessa ingenuidade ou nessa falta de clareza ou nessa falta de discriminação. É também é um dever e um direito meu ir em busca disso. Por que é um dever e um direito, né? Ou seja, o nascimento humano ele me joga para uma condição que me permite o conhecimento, né? Uhum. E quando eu vou na direção dele, eu começo a realizar realmente o maior propósito da vida humana, ou seja, né, é ali que eu vou começar a alcançar essa percepção de liberdade, de felicidade, de me tornar maior no sentido de me envolver com o que está ao meu redor também, não só com o meu umbigo, né, que é pequeno, né, não vai me dar muita, o umbigo não dá muita felicidade, né, ele dá só felicidade do Uhum. tamanho do umbigo, né. Então, eu tenho que fazer isso ficar maior. Né? Então, isso é um dever e é um direito, né? No sentido de que junta, né, coisas que são. Eu sou empurrado para isso e, ao mesmo tempo, é isso que vai me satisfazer de verdade. Então, tem que reconhecer esse processo. O que é muito interessante, né, que o yoga, quando ele fala de compaixão,
Eu queria falar um pouquinho sobre compaixão e sobre a questão sátua, né, que são pontos importantes aí. O Yoga, quando ele fala sobre compaixão, ele diz assim, ele não larga só a palavra compaixão sozinha. Ele diz, compaixão é perante o sofrimento. Aí ele diz, amorosidade é perante a felicidade. E ele diz, o regozijo é perante uma virtude. A equanimidade, a não reatividade, é perante uma não virtude. Então, ele começa a nos colocar várias atitudes, né, que vão nos proteger dentro de situações específicas. Ou seja, a compaixão é o que a gente vai treinar quando a gente percebe que existe uma situação de sofrimento. Por quê? Porque ao invés de deixar ser tomado por aquilo bem feito, merecia, né? Ou a gente começar a se satisfazer vendo o outro naquela situação que é uma situação inferior, a gente começa a dizer, não, eu não fico feliz dessa pessoa estar nessa situação. Eu quero que essa pessoa possa crescer, que ela possa ser feliz, porque também quando ela for feliz, a gente vai poder compartilhar essa felicidade. E aí entra a outra atitude que é de Maitri, que é a atitude de amorosidade, de amizade, também é uma das traduções. Eu vou poder compartilhar aquilo. É sempre bom para mim isso. Né? Mas quando a gente está tomado por uma questão mais raivosa ou pelas nossas invejas, que a gente tem que ser, nesse sentido é importante a gente reconhecer. Eu tenho inveja, eu tenho raiva, eu tenho que reconhecer isso em mim, eu tenho que ver isso funcionando, né? Porque vai aparecer, é inevitável, mas no momento que eu reconheço, eu percebo, eu reconheço, e isso me faz sofrer. Né? Então, porque daí eu vou reconhecer, agora eu preciso fazer o meu caminho, porque eu preciso ter mais saúde, eu preciso amadurecer, eu preciso que esse seja o meu caminho, né? Essa seja a minha busca. Eu preciso ao longo da minha vida melhorar essa situação. Então, é preciso reconhecer. Ela vai surgir, ela está ali, mas ela nos leva a mais sofrimento. Né? Não adianta a gente achar, agora eu vou me deliciar na minha vingança. Eu não vou conseguir. É uma felicidade completamente contaminada pela presença desse amargor, desse sofrimento que está por trás, dessa necessidade de enxergar aquilo na minha frente para poder estabelecer a vingança e para minha raiva poder sair para fora, né? Eu costumo dizer que a inveja é uma admiração que não deu certo, porque ela é uma admiração de preguiçoso. Quando a gente tem preguiça de se desenvolver para poder admirar o outro, o que a gente tem é uma inveja, porque a gente admira só uma partezinha do outro, só em geral os resultados do outro, mas não o esforço que o outro fez para chegar até ali, né? E aí, quando uma pessoa da comunicação do Bororó Educação falou para mim assim, eu fiz uma chamadinha para a nossa live de hoje, né? E aí eu falei assim, o caminho, não sei qual foi a palavra que eu usei, mas assim, né? Exigente, uma outra palavra assim, da compaixão. E ela falou, tem certeza que tu quer dizer essa coisa assim? Eu falei, sim, porque a compaixão, e aí eu acho que a psicologia do yoga, a qualidade do estudo e das referências, que são textos de milhares de anos, mostra um caminho, Jorge, que ele é bastante inequívoco, né? Ele não é simplesmente assim, eu acho que é. Não, tem uma série de textos que vão estreitando o caminho. Então, quando tu fala da compaixão, ela é em relação ao sofrimento. E aí eu fico pensando que talvez, com relação ao sofrimento, seja mais fácil identificar o sofrimento nos outros do que em nós. Porque identificar o nosso sofrimento nos coloca numa condição de vulnerabilidade. E talvez por isso, essa arrogância, como eu chamo assim, espiritual, em que pessoas aparentemente tão benevolentes e que de fato têm uma atitude social de caridade, vivem tão mal e são tão perversas na sua intimidade, né? E tem essa vida pública caridosa, aonde, como quem dá uma esmola, né? A pessoa que dá essa esmola se sente discriminado da necessidade do outro, né? Então, eu vejo, assim, uma associação muito nefasta dessa aparente compaixão para o outro, né? E uma vida, às vezes, tão miserável
consigo, tão negligente consigo. O yoga ele vai dizer assim, ó, que a compaixão ela vai surgir quando ela realmente é esse sentimento, né, esse extravasar, esse ir além, né, ela vem apenas quando a gente consegue fazer a redução daquilo que é chamado de rajas e aquilo que é chamado de tamas, ou seja, a gente consegue reduzir a agitação mental, a inquietude mental e reduzir também o torpor mental. Né? Uhum. Então, e não pode ser um deles, tem que ser os dois, porque senão não acontece isso. Né? Porque quando a gente reduz só a inquietação, é muito fácil surgir o torpor. Se a gente reduz só o torpor, é muito fácil surgir a inquietação. E aí tem um trabalho que é contínuo dentro do trabalho de yoga, seja quando falo de, de como estabelecer um cotidiano mais saudável, de como estabelecer relações mais saudáveis, de como cuidar do seu próprio corpo, como cuidar da sua qualidade de atenção, como cuidar da sua respiração. Tudo isso é sempre feito, o método, né, que é sempre enfatizado, é de forma a reduzir torpor e reduzir agitação. Reduzir agitação não é Aham. reduzir ação, é reduzir ação inútil. Né? Então, reduzindo esses dois, o que vem a partir disso é uma experiência de clareza, vitalidade, calma. Essa vitalidade tranquila, essa vitalidade calma, é o que vai gerar uma ação útil, né? Porque é uma ação embasada em mais sabedoria. Então, é muito importante a gente entender que, a partir disso, quando isso começa a se estabilizar, a gente tem o que é chamado dentro de yoga de Sattva Buddhi. Esse conceito de Sattva Buddhi, ele é mais conhecido em outros caminhos do que no próprio yoga. É pouco falado dentro do yoga, infelizmente. Mas ele aparece muito no budismo quando se fala do Bodhisattva. O Bodhisattva, ele vem desse conhecimento do Sankhya, que é Bodhi é de Buddhi, né? E Sattva é de Sattva mesmo, que é o guna, que é essa qualidade. Então, essa qualidade de mente sátvica, que é aquela mente que ela não mais tá na sua perturbação, ela não está mais no seu torpor, ela está agora, ela conseguiu reduzir essas perturbações, ela conseguiu reduzir essa obtusidade e, portanto, ela não precisa ficar mais só envolvida com o problema dela mesma, né? Aquele ensimesmamento que é um grande problema nosso, né? Ou seja, a gente fica só dentro da nossa própria história, ensimesmado, querendo resolver o que está acontecendo aqui, né? E a gente precisa fazer esse caminho de conseguir reduzir isso, por isso que o cuidado com o próprio sistema é tão importante. Eu preciso reduzir essas perturbações do meu sistema para quando eu chegar no outro eu poder oferecer algo de bom para o outro, né? E não aquela quantidade de frustrações e projeções que a gente carrega. Né? Uhum. Então, tendo esse cuidado em nós, daqui a pouco a gente diz, isso aqui está um pouco melhor. Agora eu posso me ocupar também com o outro. Eu posso me ocupar com o outro com saúde. Sim. Né? Então, o que a gente vai trazer, que é o que eu estava pensando um pouco no assunto de hoje e tentei elaborar um pouco uma ideia, né? Seria essa questão de a gente vai precisar olhar para nós mesmos, porque ali o yoga ele tem um caminho que ele é um caminho que é feito com o meu corpo e com a minha mente, com a minha respiração, né? Ele tem um caminho ali e esse caminho ele é o olhar para si mesmo, né? E qual é o nosso Uhum. desafio? O nosso desafio normalmente é olhar para nós mesmos sem nos perder em nós mesmos, né? Uhum. Então, essa questão, normalmente a gente faz um ou outro, né? A gente entra e se perde em nós, ou a gente vai para fora e não cuida de nós. Uhum. Né? Uhum. Então, o yoga ele está sempre trabalhando com essas questões, né? Essas ideias que parecem que vão em direções contrárias, mas que ele procura dizer, não, a gente vai ter que juntar essas duas coisas, né? Então, como é que eu faço esse movimento para dentro, para cuidar de mim, mas não para me perder em mim, para poder ir para fora e oferecer, então, o que tem de melhor, que o que tem de bom, o que tem de maduro em mim para o outro, né? Aí vai acontecer o processo da realização também dentro do relacionamento com o mundo. E a compaixão é um dos grandes sinais disso, né? Eu vejo, Jorge, às vezes um entendimento equivocado com relação ao yoga, que é a visão de quando as pessoas começam esse caminho de autoconhecimento, elas voltam-se para si e elas parecem, então, muito egoístas, né? E aí, às Sim. vezes, as pessoas que estão à volta
ficam assim muito refratárias, né? Ficam muito assim muito enciumadas desse processo de voltar-se para dentro, né? E eu costumo dizer que essa é a primeira fase, né? É um voltar-se para dentro. E, e o voltar-se para o outro é um transbordamento da saúde, né? É um transbordamento, é feio talvez dizer assim, é o que sobra, mas é o que sobra no sentido de transbordar e não o que Floresce. falta. É o que Eu não te floresce, né? O que floresce, porque para a gente oferecer para o outro aquilo que falta em nós, bom, aí o adoecimento emocional fica assim multiplicado, né? Não é um mais um que são dois, é um mais um que são 11, né? Então, quando a gente oferece a nossa carência, a gente gera uma demanda no relacionamento que não tem o que chegue, né? Porque a gente já não tá conseguindo cuidar de nós. Então, eu acho que é tão lindo assim quando a gente olha para isso e se recolhe para que a gente esteja melhor para oferecer algo de bom para o outro, porque senão ficam assim um jogo de projeções e de carências muito ruim. Sim. A gente tem um problema, né, um problema básico, assim, social, né, que é a questão, por exemplo, do próprio trabalho. Hoje em dia ele é visto por muitas pessoas ainda como sendo apenas algo que vai produzir dinheiro, né? E ele fica muitas vezes desvinculado à questão dessa realização interna, né? Então, o que que acontece? A gente, e principalmente na educação do homem, né? Eu acho que isso ainda é um ponto ainda que está muito presente. O homem, ele é dito assim, tu procura fazer algo que vai ganhar dinheiro para tu poder cuidar da família. Tem essa visão que coloca o homem naquele lugar ali, como se ele fosse o grande protetor, e ao mesmo tempo que ele faça qualquer coisa para ele poder proteger aquele ambiente perto dele, né? Nem se pensa normalmente se aquela atividade é uma atividade que realmente vai oferecer benefício. Né? Ou seja, o que é isso que tu vai fazer? Ou seja, para proteger a tua família, para tu proteger a tua comida, a tua casa, tu vai fazer qualquer coisa, ou esse mundo ao redor, que é muito maior do que a tua família, né, ele precisa estar recebendo alguma coisa de qualidade através da tua ação. Né? Então, assim, essa questão de já começar, talvez, a olhar para o próprio processo que a gente chama no yoga de Dharma, que é uma forma adequada, uma forma ética de agir, que também nasce e que é mais espontaneamente acessado quando a mente conseguiu reduzir essa agitação e esse torpor, né? Uma das percepções, uma das manifestações dessa mente é uma visão mais ética. Ou seja, não vem apenas a compaixão, mas também tem uma visão de tem que ser uma ação que é adequada para mim e que também é adequada para o outro. Isso ficou muito de lado. Quando a gente começa a falar de profissões, de trabalho, né, normalmente, principalmente, reforço aí pela questão dos homens, vem aquela ideia assim, não, se eu abrir um estacionamento, vai dar dinheiro. Se eu vender tal coisa, vai dar mais dinheiro. O que vai ser mais fácil? O que Sim. vai me dar mais dinheiro? Isso pula por cima de uma questão interna, né, que vai só produzir infelicidade para mim. Né? Não quer dizer que ganhar dinheiro é um problema. O problema é eu passar por cima do que eu tenho para oferecer de benéfico e de útil para quem está ao meu redor. Né? Então, além dessa questão da compaixão, quando a gente tem mais essa mente mais sátua, a gente também vai produzir mais facilmente uma visão mais ética. A gente também, que é a ideia de Dharma, a gente também vai produzir uma mente que é mais apta ao conhecimento, né, à busca de verdade, porque a mente ela está mais leve com relação às suas próprias perturbações, ela tem mais espaço para ir na direção da verdade sem medo. Né? Uhum. E além disso, ela também conquista algo que é chamado de Aishwarya, que significa uma soberania, ou seja, a percepção de que ela pode ser a senhora do que está ao seu redor, ou seja, ela pode decidir. Ela pode olhar e dizer, não, tal coisa eu não quero, porque aquilo é danoso, eu vou seguir tal outro caminho. Então, esse resgate dessa soberania. Então, normalmente eu coloco assim que entre as questões psicológicas que surgem dessa mente mais sátvica, desse bodhisattva,
que é um conceito que muito aparece ali nessas tradições, a gente tem aquelas primeiras que eu falei, que são a amorosidade, a compaixão, o regozijo e a equanimidade, né? E como outras qualidades mais abrangentes ali surge a questão da ética, a questão do desapego também se torna mais fácil, porque a minha mente está maior, é mais fácil largar o pequeno, né? Então, a ética, o desapego, a sabedoria e a soberania, né? Isso são conceitos que aparecem muito dentro das tradições de Sankhya e de Yoga, né? E que eu estudo com os meus professores, né? E que é uma reflexão, é uma meditação contínua dentro desse caminho. Eu acho que a gente tem que recuperar muito isso dentro do caminho de Yoga. Porque enquanto, por exemplo, vocês dentro da faculdade de psicologia, vocês têm coisas muito bem protegidas, dentro do budismo, que é um sistema religioso, através de toda a instituição também religiosa, essas coisas ficam protegidas, o yoga ele é um caminho muito rebelde, ele é um caminho mais individual, ele fica mais dentro de uma linhagem professor-aluno, sem instituições. Isso é uma característica do yoga. O yoga não está vinculado à parte religiosa tão forte como as pessoas pensam dentro da Índia. Ele é muito mais um caminho individual. Né? Vem de tradições onde esse contato ele não está institucionalizado. E aí o que acaba acontecendo é que a gente fica, muitas vezes, quando isso vai chegando mais longe, chegando no Ocidente, o que vai sendo mantido é a parte mais aparente e também mais superficial, que é o quê? A parte física, que é o que se vê lá do lado de fora. Eu costumo dizer, por exemplo, Krishnamacharya, que era o pai do Desikachara, que foi a minha grande inspiração, que eu digo que foi meu pai do yoga, né, que foi a minha grande inspiração. O Krishnamacharya, ele se dedicava a toda a parte espiritual, a parte, né, de conhecimento do yoga, e também fazia parte de prática física. Ele tinha uma grande habilidade física, uma grande saúde, uma saúde de ferro. Né? Mas as pessoas só olhavam para aquilo. Daí aquilo chega no Ocidente apenas trazendo aquela parte física. Enquanto que quando a gente se conecta com a linhagem, com esses professores que realmente herdaram esse conhecimento dele, tem muito mais coisa do que isso. E se a gente olhar para a vida do Krishnamacharya, se sabe que ele passava muito mais tempo fazendo o resto. Só que as pessoas olham para aquilo, acham aquilo bonito, acham aquilo interessante e focam só nesse pedaço. Mas focar só num pedaço é que nem o Desikachara dizia, né? É que nem querer fazer musculação só para o braço. Só para o braço direito. Vai ficar alguma coisa estranha, o resto vai ficar tudo atrofiado e meu braço direito está forte. Aquilo não vai dar certo muito tempo. Né? Então a gente tem que conseguir recuperar esse contexto todo do que é essa atitude mental, do que são os relacionamentos, do que é esse estudo, do que é o corpo, do que é a respiração, do que é a meditação. Né? A gente tem que pegar devagarinho, com calma, porque é um caminho muito gradual, conseguir fazer isso mirando coisas que são elevadas, coisas que são profundas, como, por exemplo, a compaixão. A compaixão a gente pode dizer que é um bom medidor, né? Uma meta, um medidor. Se a gente vai percebendo assim, minha compaixão está melhorando um pouquinho, então meu caminho provavelmente está na direção correta. Um pouquinho com relação a mim mesmo, não se comparar com quem está do lado, porque tem muita gente que nunca precisou fazer nada dos esforços que eu faço e é muito mais compassivo que eu. Mas eu tenho que olhar para a minha limitação, né? Ou seja, para minhas invejas, para as minhas raivas e ver, eu estou um pouquinho menos invejoso. Maravilha, está funcionando. Né? Então isso é bem importante. Né? A gente tem que ter essas metas aí nos guiando. Né? Eu estava hoje, assim, tendo o privilégio de conversar contigo, né, um pouquinho antes da live, e tu me fizesse uma pergunta, assim, bem simples, né, e uma pergunta super desconcertante, que eu comentei contigo como depois que se decretou, então, essa quarentena, no dia 13 de abril, eu passei a abrir um lugar na minha agenda para o jantar, né? 1 hora para o jantar, às 5h30 da tarde, para ver o sol se pôr. E aí tu me perguntasse assim, e como é que era antes? E daí eu dei uma paradinha assim e pensei assim, antes, eu tô com 56 anos, vou fazer 57 logo aí se der. Então, vou botar aí 57. Eu comecei a clinicar com 22 anos.
nunca me ocorreu na minha vida marcar um horário para jantar. Jamais. Aí quando eu comecei o meu caminho de Ayurveda, que foi em 2012, eu comecei a receber informações absolutamente desconcertantes a respeito da vida e da rotina da vida e dos horários. E eu, como sou muito obsessiva, né, eu recebo uma informação e aquele negócio fica assim, eu fico atucanada com aquilo, né? Então, desde 2012 que eu tenho a informação que seria bom que eu jantasse ao pôr do sol. E como eu levei de 2012 até 2020 para fazer isso, né? São muitos anos, 8 anos, em que eu pratiquei algo sabendo que aquilo não era o melhor para a minha saúde, né? E agora, só agora, Jorge, eu acho isso escandaloso, sabe? 8 anos depois de ter ido pro Vai Diagrama, lá pro hospital, aos teus cuidados, né, pela tua mão, e me encontrado lá com o Matheus, do Vida Veda, que tá. Matheus tá gurizada do Pratique Prana, vão lá dar uma olhada no que esse menino tá fazendo, que ele tá fazendo chover com esse Ayurveda, ocidentalizando o Ayurveda e ainda mantendo a raiz do Ayurveda com o sânscrito e com os estudos de raiz mesmo, né? E aí, só agora, ainda um ano depois de ter feito a experiência no hospital, é que eu consegui me dar esse tempo, né? E aí eu estava olhando para a nossa conversa, minha e tua, e me dando conta do seguinte: o grande apaziguador para mim, nesta pandemia, pandemônio, é o fato de ter estabelecido rotinas mais rígidas para mim. E rígidas no sentido de mais robustas, né? Então, Jorge, eu acho que assim, o autoconhecimento é um caminho muito vasto. Em geral, as pessoas se dividem entre os que cuidam do corpo e os que cuidam da mente, né? São duas tribos, né? Então, são os psis, né? Que é umas cabeças, e os corporais, né? Na Índia tem Agora, mais. Depois a gente fala. agora, juntar essa galera, né, dentro de nós, né? Eu me lembro que quando eu te conheci, eu queria, tá, e aí, professor, quais vão ser os meus exercícios? E tu me dizia, senta e respira, e eu, como assim? É que essa é a primeira atividade, há de ser a última, né? E é a mais complexa, porque ela integra, a respiração integra uma série de percepções e de movimentos e de consciência sobre o nosso lugar no mundo, né? E o nosso corpinho em expansão e contração, nossa, muito bom. Com certeza. Assim, não é fácil integrar isso. Não, eu acho que uma das questões mais importantes realmente, né, quando tu fala isso, a questão da integração, é realmente a gente fortalecer muito essa ideia de que o que vai fazer com que a gente entenda o que é o processo de yoga é entender ele como integração. Porque, como tu falou, assim, a gente vai se surpreender, eu vou me surpreender, tu vai te surpreender, né? Quem está aqui conosco assistindo vai se surpreender. A gente vai olhar o quanto a gente realmente desconecta, né? É mais ou menos que nem aquela ideia, né? Eu brinco sempre que eu levei 30 e poucos anos para descobrir daquela música Atirei o Pau no Gato, né? O que significava do berro, né? Do berro, eu pensei, o que é esse do berro, né? Do berro, era do berro que o gato deu, né? Então a gente vai repetindo aquilo, né, no automático, cantando o do berro, e, né, eu levei 30 e poucos anos para descobrir que do berro era do berro. Tanto que um dos nossos gatos tem o nome de do berro, por causa dessa brincadeira, né? Então, é nome francês, né? Então, a gente vai repetindo, a gente vai entrando naquele automatismo, a gente não questiona e a gente está cheio de divisões dentro de nós, né? E isso acontece às vezes em coisas muito simples. Vamos pegar essa
parte da prática formal, por exemplo. A gente aprende a respirar um pouco melhor. Aí alguém diz para nós ali, né? Não, inala um pouquinho melhor. A gente fica ali parado, congelado e tenta inalar. A gente não se dá conta que vai ser mais fácil se a gente fizer isso aqui. Né? Porque é tudo quando a gente vê uma instrução para nós, a gente só pensa naquele pedacinho pequeno, a gente não pensa como é que o resto de nós pode ajudar aquilo ou dificultar aquilo, né? Então, às vezes alguma pessoa está lá meditando, fica congelado ali, né? Nem se mexe, travado, né? Sem vida nenhuma, sem respiração, né? Ou às vezes até no asana, tá tenso, respiração de 2 segundos fazendo um asana. Por quê? Porque a gente definitivamente não está fazendo yoga. Né? E enquanto for assim, não tem como surgir compaixão, a não ser aquela falsa, né? Aquela que vem passando por cima de coisa importante. Né? A gente vai ter que cuidar de toda essa escada, a gente vai ter que começar a integrar essas coisas. Né? Por isso que tu vê, a gente está falando sobre compaixão, mas te veio a questão da respiração, vem a questão de como é que a gente lida com o nosso próprio corpo, vem a questão de como é que então isso vai refletir no relacionamento com o outro. Nunca isso vai ser um assunto fácil. Né? Não é uma questão de pegar realmente uma ideia e dizer assim, agora sejamos compassivos. Ok, está tudo resolvido. Não, isso infelizmente não existe dessa maneira. Né? Quando a gente fala, e eu enfatizo essa questão, yoga é um caminho individual, o atendimento é atendimento individual. Isso tradicionalmente era assim, isso se perdeu com o tempo. É porque a gente vai ter que olhar dentro daquela realidade daquela pessoa, como é que vai se dar para poder ir colocando as pedrinhas que ficaram mal colocadas ali no meio. Para uma pessoa, talvez é o terceiro degrau, para outra é o primeiro degrau, para outra é o quinto, e depois do quinto ela vai ter que rever o primeiro. Né? Então, a gente tem que olhar de uma forma pessoal. Isso é compaixão, né? A gente conseguir olhar e pensar, não é que nem foi a minha história. Né? A forma como eu aprendi para mim, com o meu professor de yoga, não é a forma como eu tenho que aplicar para a pessoa que está na minha frente. O nome disso é ego. O nome disso é o extravasamento do ego, não é o pular para a próxima etapa depois do ego. Né? Então, é o mau uso dessa individualidade. Eu acho que se foi bom para mim, vai ser bom para o outro, da mesma forma como se construiu para mim. Não. A minha vida se construiu de uma forma particular, né? A tua vida se construiu de outra. Eu lembro quando eu conheci a Cris, eu falava para a Cris, eu tenho que primeiro te escutar muito, porque a tua vida foi diferente da minha. Eu não sei muito bem como é que é a história dentro do teu ambiente de vida. Né? Então, eu vou ficar quieto, tenha paciência. Tu vai vir aqui, tu vai falar, eu vou te fazer pergunta, mas eu não sei o que eu vou fazer ainda. Né? Ou seja, assim tem que ser, a gente tem que ter essa escuta, né? É a única forma, a gente tem que reconhecer primeiro que a gente é separado para poder depois saber como é que a gente pode juntar. Eu escrevi ali, Jorge, que compaixão não é com paixão. Compaixão é com amor. Que são dois termos completamente distintos, né? Sim. A paixão e o amor são circunstâncias... Não dá para criar uma etimologia rápida e uma etimologia barata aí, né? A gente tem que cuidar disso. Por favor. É bem importante, né? É bem importante a gente saber que esses caminhos não são caminhos para ser imitados, né? A imitação é parte do nosso início do processo de aprendizado. Então é bom que a gente tenha tido perto de nós, por exemplo, pessoas compassivas. A gente vai querer também agir de uma forma parecida, né? Mas depois a gente vai ter que ir para uma outra etapa. Às vezes eu brinco, né, que a gente tem que juntar o caminho da imitação, né, de ação, com a imitação de fala e transformação, né? Daí eu brinco que o macaco é a imitação da ação, o papagaio é a imitação da fala e a borboleta é a transformação, né? Então, e a gente tem que saber juntar os três, isso faz parte da educação e do aprendizado. Só que tem que ter o macaco, né? Depois tem que o papagaio tem que pousar no ombro do macaco e a borboleta tem que pousar em cima da cabeça do papagaio. Né? Então, assim, tem que... no início, uma imitação tá tudo bem, uma imitação é uma coisa boa, ela se transmite desde criança para nós, pela proximidade, né? Eu me lembro de pessoas da minha família que foram importantíssimas para mim entender o que era uma relação mais amorosa. Né? Pessoas que me acolhiam de uma forma diferente que outras. Né? E essas pessoas, elas foram a minha proteção. Né?
Sim. Então, a gente vai primeiro por essa imitação, depois a gente, né, se foi alguma coisa que fez sentido para nós, a gente tenta imitar, mas a imitação não chega tão longe, né? Ela vai até um É. ponto. Depois disso, a gente precisa começar a próxima, né? E como é que é para comunicar isso? Como é que é para entender isso no outro também? E como é que se faz um processo de poder transformar, poder realmente experienciar de coração aquilo dentro de nós também? Então, é sempre caminho gradual, né? E esse caminho gradual é diferente para mim, para ti e para cada pessoa que está aqui. Então, isso tem que ser respeitado. Isso é compaixão, né? Olhar, entender que tem alguma coisa que é individual. Esse individual tem que ser cuidado. É diferente da forma como se dá para o outro, né? Então, entender o lugar de cada um desses aspectos da mente e respeitar cada um desses aspectos. Uhum. Isso Eu é estava um, pensando que a imitação, o Freud diz a identificação, né? A identificação é o primeiro laço de amor. Então eu brinco que a imitação é o primeiro laço de amor. Convém que hajam outros, né? Porque só ela é pouco. Só é, que, sim, ela é o início. Ela é ela o é início. importante, é muito bom, né, quando a gente tem uma referência para poder imitar de coisas boas e depois tem que ir dando o próximo passo. Convém ir além, né? E aí eu acho que tem uma unidade básica que o yoga com a respiração traz, que é essa unidade mínima que exige muita humildade, né? Dar-se conta que a gente não sabe respirar. Que a gente veio com uma respiração amorzinho, assim, os bebês, né? Com aquela respiração abdominal, coisa mais bonitinha. E depois a gente aprendeu a segurar no peito, né? E só subir aqui um pouquinho, né? Um pouquinho aqui. E ficar tudo uma coraça. Então, eu tenho vários pacientes que ficam muito ansiosos quando começam a prestar atenção na respiração. Hum, E eu própria, assim, tenho momentos em que nessa semana teve um temporal grande aqui para quem é do sul, né? Porto uhum, Alegre teve um ciclone e foi noite passada e chovia muito, né? E eu me acordei às 3h42 e não dormi mais. E fiquei fazendo pranayama. E fiquei até às 6 da manhã. E quando chegou às 6 da manhã, eu levei um susto, assim, porque eu pensei, nossa, eu não, eu devo estar muito cansada. Eu não estou bem, eu acho que eu não estou bem. E aí eu começo, né? E aí eu parei e pensei, não, só um pouquinho, calma, calma. Eu tô cansada? Não. Ai, que engraçado, eu não tô cansada. E será que eu tô bem? Eu tô bem. O que foi que aconteceu, né? Aí eu me lembrei, cara, o que foi que aconteceu é que eu tô fazendo pranayama desde as 13h42, né? Acompanhando os meus pensamentos, observando os meus pensamentos, não deixando que os meus pensamentos me invadam completamente. Então, esse estar em observação, esse estar em contemplação, serenou meu corpo. Eu me acordei não, que eu não estava dormindo, mas às 6 horas eu comecei então a minha rotina, né? Com a olhação, com os asanas, com a meditação, as preces. E foi muito interessante assim me dar conta que essa teria sido uma situação 100% de eu acordar sem ter dormido, apavorada com o dia que viria pela frente, né? E aí, ao meio-dia, eu fiz mais uma meditação, e o fato de saber que eu ia parar às 5h30. Então, assim, é muito lindo, Jorge. sim. É muito lindo o caminho. Eu Quando a acho que é bem gente importante. Diga. Quando a gente vai criando rotinas que são verdadeiramente protetoras. Então a gente vai confiando, Sim. confiando. E a percepção de tempo é importante, né, Cris? Porque tu falou antes uma coisa que é muito importante, essa questão
a de 2012 a 2020, por exemplo, ali, né? Quando a gente vê assim, não são coisas que a gente vai dizer assim, agora eu tenho que ser a pessoa perfeita em tal coisa, então agora a mudança tem que ocorrer. Porque as mudanças mentais verdadeiras, elas pouquíssimas acontecem dessa forma, né? Então, a gente realmente tem que conseguir entender assim, a nossa mente né, ela teima, e ela teima também por uma questão de autopreservação, porque, bom, tem coisas que funcionaram durante muito tempo. Ela não pode Sim, simplesmente trocar por uma outra coisa sem saber que aquilo é seguro. sim. Então, ela precisa entender, ela precisa experimentar, ela precisa ver se vai dar certo. Para mim, muitas coisas vão ser difíceis de ser modificadas porque o hábito está estabelecido lá, né? Às vezes de família, às vezes é uma coisa muito antiga. Então, são processos, alguns deles são processos demorados, mas a gente tem que lembrar assim, normalmente a gente passa 10, 15, 20 anos só piorando a maioria das coisas, assim. Então, quando a gente percebe que em 5 e 10 anos tudo melhorou e a gente está mais feliz, mais se sentindo mais livre, mais realizado, isso é uma maravilha. A idade não Uma maravilha. necessariamente traz isso. Isso. Jorge, sabe que eu vou te pedir licença para fazer um convite para as pessoas que elas vão lá no Instagram do Bororó Educação, que a gente finalmente, e é muito lindo isso que tu diz, porque eu entrei para jornalismo quando eu tinha 17 anos para fazer o que eu estou fazendo hoje, que é juntar psicanálise com comunicação. Cara do céu, eu levei 40 anos. 40 anos. Eu me perguntava assim, mas por que, que eu não vou para essa coisa mais, né, do ensino à distância, do online? Por que, que eu não vou? E eu pensava assim, o que será que vai precisar acontecer para eu conseguir ir? Precisou o mundo fechar, precisou eu fechar a Bororó, o espaço de coworking, precisou fechar o consultório. Bom, eu troquei a chave da Bororó e eu perdi a minha chave. Eu entro e saio pelo portão do automóvel, eu perdi a minha chave. Eu perdi a chave do consultório, eu encontrei outro dia, ficou 2 meses que eu não achei a chave. Então, eu levei 40 anos para fazer algo que a minha alma indicava que eu fizesse. E eu escrevi esse livro junto com a Denise, minha irmã, em 2008. E a gente. Não, essa aqui é outra edição. Em 2008 a gente publicou o primeiro livro, ou 2009. E agora, em 2020, a gente fez o primeiro e-book. Então, Sim. um tempo, e agora a gente definiu como estratégia, assim, dentro desse momento social, de liberar a vida como ela é, como e-book gratuitamente. Então, eu quero convidar a moçada aí do Pratique Prana para ir lá no Instagram do Bororó, baixar o e-book. E a brincadeira que eu faço é a seguinte: baixa o e-book, convida os amigos, e se você tiver algum inimigo, aí mesmo que passa o link para ele, porque inimigo é bom que tenha saúde, né? Se a gente vai ter algum inimigo, é bom que a gente é, envie bênçãos para que os Sim. inimigos possam ser menos inimigos e mais amigos, né? Que a gente possa realmente semear curação. Então, Isso mesmo. quero fazer esse convite. E também fazer um convite, Jorge, que quintas-feiras a gente está fazendo um drops de terapia do coração, que é gratuito, é pelo Zoom. É quintas-feiras, das 3h30 às 4h30. Hoje tinha tanta gente, estava tão lindo, tinham 40 pessoas que vieram do Pratique Prana, que vieram do Vida Veda, que a gente está se encontrando nessa teia, nesse tecido de amparo que é tão exigente, tão profícuo, que cada um faça a sua partezinha, né? Então, tô muito feliz com o teu convite para estar aqui contigo. É uma honra poder conversar, professor. Muito bom, Cris. Acho que a gente vai finalizando, né? Que a gente já passou ali acho que já bateu a 1 hora. Eu Eu não, eu não atrasei um sei, pouquinho eu ali porque eu acho estava que com eu acho, dificuldade no início de acesso ali do Instagram, mas eu deu não tudo sei certo. quanto tem.
Muito bom, professor, muito bom. Obrigado, Cris. Obrigada. Então, e obrigado, pessoal. Grande abraço a todos. Acho que deu uma cortadinha. Tá. Obrigado, Cris. Obrigado, Muito pessoal. bem, Jorge, Quintas-feiras às obrigada. 8 horas, estamos sempre aqui, né? Às 20 horas. E uh, no meu Instagram, Jorge Knack Yoga, também tem os cursos online ali que eu ofereço, onde a gente tem as conversas semanais ao vivo também, a respeito dos assuntos do curso, para quem tem interesse. Abraços, Cris. Abraços, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.